Para gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal, hoje vou ensinar vocês como declarar os ganhos do Google AdSense vindos do exterior. É preciso pagar imposto de renda? Eu vou estar respondendo várias perguntas que deixam muita gente aí em dúvida. Eu fui atrás dessas informações, pessoal, em blogs, com contadores, em vídeos, tive que ler um monte de coisa para poder escrever esse artigo aqui e tirar a dúvida do pessoal. Nesse vídeo aqui eu não vou ensinar o passo a passo como faz cada uma dessas coisas, só vou responder as perguntas que a maioria das pessoas tem feito sobre ganhos do exterior, essas coisas, né? Hoje estaremos respondendo várias perguntas sobre carnê-leão, imposto de renda, ganhos vindos do exterior, Google AdSense, DARF, em que mês se deve declarar os ganhos, se anual ou se mensal ou mês a mês, até quando se deve declarar durante o mês, durante o ano, declarar na data que receber ou na primeira quinzena do mês anterior. São essas perguntas aí que eu vou sanar para vocês, respondendo aí. Mais para frente eu penso, gravar os vídeos passo a passo, ensinando como é que faz um preenchimento de um carnê-leão, de uma DARF, como é que faz uma DARF, como é que faz a declaração do imposto de renda, essas coisas aí. Mais pra frente eu vou gravando os vídeos e talvez eu coloque aí na descrição deste vídeo aqui para vocês. Mas por hora é só respondendo as perguntas. Vamos à primeira pergunta aí, pessoal. Quando você for imprimir a sua DARF do carnê-leão, em que mês deve ser colocada a data no livro caixa para calcular se você tem imposto a pagar? No mês atual ou no mês anterior, na primeira quinzena, para saber a cotação do dólar nesse dia. As pessoas têm muita dúvida se quando vai colocar lá o valor que cai na conta dela, ela deve fazer o cálculo do mês que cai na conta ou se é no mês anterior. E eu vou responder aqui para vocês, pessoal. Vários contadores dizem que você deve calcular os seus ganhos vindos do exterior na primeira quinzena do mês anterior. Exemplo, se você recebeu os seus ganhos no mês de fevereiro, você deve pegar um calendário e olhar no mês de janeiro em qual dia cai o dia 15, só pode ser em dia útil. Se dia 15 cair sábado ou domingo ou feriado, então você coloca o dia mais próximo dele. O dia 15 cair no domingo, por exemplo, você deve colocar para calcular no dia 13, que cai uma sexta-feira. Se o feriado cair uma sexta-feira, você coloca dia 12. Um exemplo, o dia 15 caiu no domingo e numa sexta foi feriado. Então você vai calcular no dia 12. Na quinta-feira. E você coloca dia 12 na quinta-feira. Se dia 15 cair numa segunda-feira, sem ser feriado, aí você calcula nesse dia normalmente. Porém, se na segunda-feira for feriado, aí você calcula na sexta-feira, dia 12. Caso o dia 15 caia numa terça-feira e esse dia for 15, então faz o cálculo no dia 14, na segunda-feira. É praticamente esses exemplos aí que vocês têm que observar quando você for calcular. Nunca é na data que o dinheiro cai na sua conta, pessoal, porque esse dinheiro que cai na sua conta é referente aos ganhos do mês anterior, quando fecha o mês ali do dia 31. Então os contadores e o próprio Banco Central explica que você deve fazer esse cálculo na primeira quinzena do mês anterior e nunca no mês que o dinheiro cai na sua conta. Respondida aí a primeira pergunta, vamos para a segunda. Onde se faz o cálculo para saber a cotação do dólar naquele dia e para fazer a conversão de dólar para real? Observação, pessoal, quando o dinheiro cai na sua conta, ele já cai em reais, tranquilamente. Então o que você deve fazer? Você deve pegar a quantidade do valor que estava lá no seu pagamento do Google AdSense, vamos supor $500. Você deve colocar esse valor e ir lá no cálculo, e lá no Banco Central, nesse site aqui, o cálculo é feito e a conversão é feita no site do Banco Central nesse endereço, www.bcb.gov.br/conversão. Nesse site aqui, pessoal, você vai fazer a conversão do dólar para real. Então, você vai ter que colocar, se o dinheiro caiu, um exemplo, você recebeu em fevereiro, você vai pegar o calendáriozinho, como eu expliquei lá em cima, no primeiro exemplo, e vai procurar um dia útil do mês de janeiro.
e vai fazer o cálculo nesse endereço aqui do Banco Central. Se você vai colocar lá $500, aí converte de dólar para real e vai saber o real valor que você ganhou naquele mês, na cotação daquele dia do dólar. Então, esse cálculo é feito nesse endereço aqui do Banco Central. Tem vários vídeos, pessoal, na internet, os caras ensinando passo a passo como fazer esse cálculo. Eu não vou fazer aqui, senão o vídeo fica muito grande. Provavelmente eu vou tentar fazer mais pra frente esses vídeos e vou colocar aqui na descrição, mas por hora não tem. Então é simples, você vai no Banco Central, não é em qualquer site, porque no Banco Central tem vários sites, você tem que ir nesse que faz essa conversão aqui que eu coloquei, tá certo? Então você converte de dólar para real e vai colocar lá no seu carnê-leão ou na sua declaração o valor que o dólar estava naquele dia. Terceira pergunta: o pagamento do imposto é mensal, mês a mês ou é anual? As pessoas ficam muito em dúvida, né, se o pagamento do imposto é mensal ou anual. Bom, geralmente o pagamento desse imposto ele é mensal quando ultrapassa R$ 1.903. Então, se ultrapassar esse valor, você vai ter que pagar imposto. Mas uma observação: você só vai conseguir gerar DARF se esse imposto for maior que R$10. Abaixo de R$10 você não vai conseguir gerar essa DARF. Então você vai ter que anotar, digamos que deu R$2 de imposto lá, você anota e quando você for fazer a declaração do ano seguinte, se der um imposto de R$8, você junta os 2 anos e faz o pagamento dessa DARF. Tem vídeos na internet também explicando isso, como é que se faz. Mas se você não quiser esperar para o ano seguinte, você pode colocar R$10 e pagar R$8 para o governo adiantado, para não ficar devendo para o ano seguinte. Tem alguns contadores que fazem assim para não perder tempo. Então vamos aí, o pagamento do imposto é mensal, mês a mês ou é anual? Resposta: os contadores mandam você pagar mês a mês por precaução. No programa Carnê-Leão, se durante o mês você fizer mais de 1903, eu coloquei 1900 aqui, mas é 1903. Aí talvez vai aparecer um imposto a ser pago, e a importância de pagar mês a mês é por causa dos juros. Ah, Ezequiel, mas deu R$2 e não gerou DARF, então você não tem culpa. A própria Receita que não aceita pagar DARF abaixo de R$10, então você não paga juros por isso. Fica tranquilo, deu só R$2 de DARF, de imposto, não tem como gerar DARF, não tem como você pagar. Mas se der mais de R$10, você vai ter que pagar mês a mês ali, para não ter problema depois, né? Se por acaso durante o ano todo os seus ganhos passarem de R$ 28.559,70 e durante aquele mês que você recebeu teve um imposto e você não pagou, aí vai ter dor de cabeça, colega. Porque você vai pagar juros do ano todo e vai fazer o cálculo por outro programa. O nome do programa é o Cicalco Web, vou explicar mais embaixo, respondendo as outras perguntas. Porém, se você ficar isento, seus ganhos anuais ficarem abaixo de 28 mil, aí você já não vai se preocupar, mesmo gerando imposto naquele mês, mas durante o ano você ficou abaixo de 28.559,70. Porém, é recomendável você pagar esse imposto mês a mês, mesmo que você não atinja esse valor durante o ano, para você não ter maiores problemas e dores de cabeça. E não vai pagar imposto não, pelo contrário, terá seu dinheiro devolvido na restituição do imposto de renda. Por exemplo, se você pagou um mês a mais e no final do ano ficou abaixo daquela cota, né, que o governo pede, você vai colocar lá no livro caixa que pagou a DARF e tal, então aquele dinheiro será restituído para você. Porém, terá de declarar mesmo sem pagar imposto. Pois é, pessoal, os ganhos vindo do exterior, mesmo que você não atinja essa cota de 28.559,70, você vai ter que fazer a declaração anual, porque o governo quer saber de onde você está recebendo aquele dinheiro. Porém, essa declaração, alguns contadores dizem que não é obrigado, outros já dizem que é obrigado. Porém, alguns falam que você não tem obrigação. Mesmo assim, é bom declarar.
Mas para baixo eu explico melhor. Mas caso você tenha certeza que não vai ganhar acima de 28 mil por ano e não quer fazer a DARF, até pode, mas seria mais prudente você imprimir ou salvar todas as suas DARFs nos meses que você receber do exterior para ter esses comprovantes salvos. Quarta pergunta. Quem trabalha em uma empresa e ganha abaixo de 28.559,70 deve declarar mesmo assim, junto com o dinheiro do AdSense? É uma outra dúvida que as pessoas têm, né? Trabalha numa empresa, mas também recebe do AdSense. Precisa declarar ou não? Resposta: sim, deve declarar. Todos os ganhos vindos do exterior devem ser declarados. Mesmo que não precise pagar imposto, deve declarar de onde veio o seu dinheiro. Você não tem noção de declaração? Deve contratar um bom contador para calcular o ganho de sua empresa privada que você trabalha, né, e seus ganhos do AdSense vindos do exterior. Observação: esses ganhos da sua empresa eles já são declarados pela sua própria empresa. Você só vai precisar do informe de rendimento para colocar lá no site da declaração. Tem vídeos também na internet explicando como é que faz esse preenchimento do informe de rendimento da sua empresa. Também vai precisar do informe de rendimento do seu banco. Essas coisas aí. Só disso, porque a sua empresa já faz essa declaração para você. Então você vai colocar apenas o informe do seu rendimento. E os seus ganhos do exterior, vindo do exterior, você vai fazer ele manualmente no Carnê-Leão. Porém, o Carnê-Leão mudou agora, é feito no próprio site da Receita. Você não baixa mais esse programa em 2021. De 2020 para trás você consegue baixar eles no site da Receita, mas em 2021 para frente é feito o Carnê-Leão no próprio site da Receita Federal. Foi essas mudanças que teve aí também. Qual a diferença de imposto de renda e declaração? Resposta: imposto é aquilo que você paga, tanto por mês ou por ano. Nem sempre quando você for declarar vai pagar imposto, mas sempre que pagar imposto deve declarar. Você deve calcular essa frasezinha, né? Imposto é aquilo que você paga tanto por mês ou por ano. Nem sempre quando você for declarar vai pagar imposto, mas sempre que pagar imposto deve declarar. Os ganhos vindos do exterior, por meio do Google AdSense, já caindo na sua conta, você tem que declarar, porque a Receita quer saber de onde você está recebendo essa grana. De todo o seu valor anual for acima de R$ 28.559,70, aí terá que declarar e ainda pagar imposto. Se for abaixo de R$ 28.559, você só declara e não paga imposto, dependendo também da renda da sua empresa e dos ganhos do AdSense. Sexta pergunta: se eu fizer um pagamento mês a mês de uma DARF e não gerar imposto, eu ainda preciso declarar no ano seguinte? Sim, todos os ganhos vindos do exterior você precisa declarar. Mas se seus ganhos forem aqui no Brasil e não são vindos do exterior e ficarem abaixo de 28 mil, então nesse caso você não vai precisar declarar nada à Receita, a não ser dinheiros investidos na bolsa, né, e outras coisas mais que a galera explica aí, os contadores explicam tudo direitinho. Falando assim, dinheiro normal, se for de outros ganhos, você não precisa declarar. Isso sem contar o MEI, né, que MEI já é outra coisa com relação a aluguéis e outras coisas. Então nesse caso você já vai ter que declarar. Você vai ter que ver alguns outros vídeos aí de outras pessoas para entender basicamente isso. Estou falando aqui dos ganhos normais. Ficar abaixo de 28 mil, então nesse caso você não precisa declarar nada, você só vai declarar e pagar imposto se for superior a esse valor. Pergunta 7. Recebi dinheiro do exterior 2 anos antes e não paguei porque não gerou imposto. Eu preciso declarar assim mesmo? Resposta: sim. Mesmo não gerando imposto, você precisa declarar por se tratar de um valor vindo do exterior. O bom é que não vai se preocupar com juros, já que estava isenta, mas caso tivesse que pagar imposto, aí o programa seria outro e você teria que pagar os juros atrasados de 2 anos. O nome do programa eu vou explicar mais abaixo, pessoal, qual é o programa que você faz para calcular os juros de ganhos anteriores que você não declarou. Pergunta 7. Juntando o dinheiro de uma empresa que você trabalha, mais o dinheiro do YouTube não deu 28.559 no fim do ano. É preciso declarar mesmo assim? Sim, porque teve ganhos do exterior. Deve contratar um contador especialista nas duas áreas
tanto de ganhos do exterior como ganhos da empresa que você trabalha para declarar essa renda do exterior. Pois é, você vai ter que declarar porque recebeu o dinheiro do exterior. Se fosse só da empresa, você não precisa declarar, não precisaria declarar, a não ser que fosse uma declaração formal só para comprovar a renda. 8ª pergunta: qualquer ganho vindo do exterior é preciso declarar mesmo que não gere imposto? Resposta: sim. Todo e qualquer ganho vindo do exterior é preciso declarar, mesmo que não gere imposto. Pergunta 9. Se eu pagar o Carnê-Leão, eu não preciso fazer a declaração do imposto de renda? Resposta: não, não é assim que funciona. O Carnê-Leão é só para você calcular e ter um controle de quanto de imposto você deve pagar. Mesmo pagando esse carnê mês a mês, você terá que exportar ele para a sua declaração de renda no ano seguinte. Caso não use o Carnê-Leão, aí você vai ter que fazer a declaração, mesmo assim, dos seus ganhos na declaração do imposto de renda. Pergunta 10, Como se faz a declaração de anos anteriores? Qual programa se usa? Se faz no próprio site? Resposta: você pode fazer pelo programa Sicalc Autoatendimento, baixando ele. Ou você pode fazer pelo Sicalc Web, dentro do próprio site da Receita. Ele vai calcular juros e multas, tudo bem certinho, gerar a sua DARF. Essa declaração de anos anteriores não se faz com o Carnê-Leão. O nome do programa, pessoal, é o Sicalc Autoatendimento. Você pode baixar esse programa para o seu computador e fazer esse cálculo, ou você pode fazer no próprio site da Receita Federal. Tem vídeos na internet, o pessoal explicando como é que se faz isso também, passo a passo. Então esse vídeo aqui, pessoal, foi só para sanar e responder as perguntas e dúvidas das pessoas, as maiores dúvidas que eles tinham, e eu também tinha, então fui atrás de todas essas respostas e trouxe aqui tudo tranquilamente para você, num artigo que a gente escreveu aqui no blog. A única coisa que eu peço de vocês é que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, comente e compartilhem, pessoal. Porque deu trabalho eu organizar todas essas informações e trazer aqui, mamão com açúcar para vocês. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo que eu vou estar respondendo todo mundo. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. E Deus abençoe vocês. A graça e a paz. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu!